Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vamos aqui para mais um bate-papo naquele formato conhecido já. Algumas impressões, algumas dicas, uma conversa aqui bem aberta, sem muito roteiro, sem cara de aula. E hoje é um bate-papo bastante especial que foi uma pessoa que me perguntou, ela mandou a seguinte pergunta: por que o HDT do polipropileno com carga ele aumenta? Né? Fizeram essa pergunta para mim hoje. Então vamos entender um pouquinho sobre essas questões hoje. Desde já, se você gosta do canal, se você acompanha, se você está vendo os vídeos, se você já teve uma pergunta respondida aqui, deixa um joinha, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante. Tem bastante conteúdo também no meu LinkedIn, Alan Bonel, pode me procurar por lá, tem o link direto do meu LinkedIn aqui na descrição desse vídeo. Para você me achar, mas no meu canal também tem lá, Alan Bonel, um linkzinho para o meu LinkedIn, tá bom? Tem bastante conteúdo também por lá. Então vamos lá. Por que o HDT aumenta no PP com carga? Primeiro, aumenta? Sim, aumenta. De fato, aumenta. Tá? Para não ter muita enrolação, eu já respondi a pergunta. De fato, ele aumenta e é comum algumas propriedades aumentarem. Tá? Mas por que muda? E qual que foi a explicação que eu já respondi essa pessoa por um áudio no WhatsApp, mas eu achei bacana a gente comentar aqui e trazer para o canal, porque pode ser a dúvida de mais pessoas. Primeiro eu vou dar uma explicação aqui bastante simples, para ficar bem visual, tá? Bem didática, apenas didática, para que fique mais fácil de entender. Como é que isso funciona? Imagine assim, ó, de um lado você tem uns polímeros, né, que são materiais normalmente bastante flexíveis. Quando você chega ali nas temperaturas, né, da ordem de grandeza de 100 até 200 graus, é onde ocorre, né, esse HDT ali, né, essas temperaturas de deflexão térmica dos polímeros. Em outro canto, ali no outro universo de aplicação de materiais, nós temos as cerâmicas. Então imagina a janela, o vidro da sua janela, o vidro do seu carro ali, o para-brisa, imagine o piso da sua casa, o cimento, o tijolo, você vê que são materiais bastante duros. Se você deixar esses materiais ali a 100 graus, 200 graus, dificilmente eles vão ter essa deflexão térmica conforme a gente encontra nos polímeros, tá? Porque são materiais com outra realidade de construção química e vão resistir a temperaturas muito maiores. São materiais também que são muito mais rígidos, né? São materiais, na maioria das vezes também até mais resistentes mecanicamente, embora sejam mais frágeis, tá? Então por que esse HDT no polipropileno com carga ele aumenta? Em linhas gerais, quando nós temos um polímero que resiste a uma temperatura bem baixa e uma cerâmica que resiste a uma temperatura mais alta, esses compostos eles vão ficar ali no meio do caminho, tá? Então tem essa ideia muito aproximada ali de ficar no meio do caminho. Significa que vai ser proporcional? Por exemplo, se um polímero ele resiste a 100 graus de HDT e uma cerâmica resiste a 1000 graus, se eu colocar 50% de cerâmica, a gente vai chegar nos 500 graus de HDT? Muito provavelmente não vai chegar nem perto disso, tá? Mas de fato aumenta sim o HDT por conta disso. Você está colocando um material, é um sólido, é um cerâmico, e ele é muito mais rígido, ele é muito mais resistente, ele resiste a temperatura, principalmente essas temperaturas de deflexão térmica, mais que os polímeros. Então você vai ter esse acréscimo sim no HDT. Lembrando aqui que nós precisamos considerar uma condição ali ceteris paribus, né? Ou seja, a gente mantém todo o resto constante para analisar só a adição de carga nesses materiais. O que eu quero dizer com isso? Quando nós comparamos a mesma resina, o mesmo corpo de prova, o mesmo processamento daquela peça ou daquele corpo de prova, o teste sim é para dar um resultado de HDT maior, superior, tá? Então, cuidado com comparar vários grades de PP com vários percentuais de fibra de vidro, que às vezes essa conclusão não vai ser direta, tá? Mas considerando a mesma resina, o mesmo processo, a mesma condição, e apenas mudando se o material tem ou não uma carga mineral, ou se tem 10, 20, 50%, sim, você vai encontrar esta diferença, tá? Lembrando que a temperatura de deflexão térmica, o HDT, ele é praticamente um ensaio de flexão, né, que você apoia um corpo de prova,
normalmente em 3 pontos mesmo, você apoia 2 pontos por baixo e você coloca uma carga ali constante e você vai aumentando essa temperatura. Vai chegar um determinado momento que esse corpo de prova ele vai abrir uma flecha, né? Ele vai deformar. De acordo com o corpo de prova, com a carga, você tem um limite ali para essa flecha e aí é onde indica o HDT. Ele é parecido, mas ele é diferente da temperatura Vicat. O Vicat é apenas um amolecimento, ele é um pouco mais superficial. Você tem uma agulha, uma carga é aplicada nessa agulha ali e a partir do momento que o material ali, a superfície amolece, essa agulha ela vai penetrar 1 milímetro no seu corpo de prova e aí quando atingir esse 1 milímetro é que você tem a chamada de temperatura de amolecimento Vicat, tá? Muitas vezes fala Vicat, eu falo Vicat, mas independe, é esse mais ou menos o conceito da aplicação. E aí vamos um pouco mais além. Não só essas temperaturas, tanto HDT como propriamente também o Vicat, elas vão alterar, mas outras propriedades elas também vão alterar. Resistência mecânica, você tende a ter um limite de resistência à tração e um módulo elástico superiores também, ou seja, dos valores mais elevados. Tá? Se for interessante para a sua aplicação, é uma boa ideia. Se não for interessante para a sua aplicação, não vai ser uma propriedade melhor, embora tenha valores mais elevados. Um outro ponto importante também, e a gente consegue, de certa maneira intuitiva, pensar nesse caso os polímeros, eles são de fato muito mais flexíveis do que os materiais cerâmicos. Ou seja, as cerâmicas elas tendem a ser mais frágeis, então você lascar ali, né, quebrar um tijolo, um piso, um vidro, você vê que ele tem aquele aspecto de fragilidade, o que é normal. Quando você adiciona cargas cerâmicas no seu material polimérico, você também vai deixar o seu material mais frágil. Isso significa que ele vai ser tão frágil quanto uma cerâmica? Dificilmente, porque ainda você tem uma matriz que consegue absorver bastante impacto, porque é uma matriz polimérica. Mas, de fato, você vai ter valores mais baixos para propriedades de impacto. Então, tanto com entalhe, sem entalhe, Sharpie, Isod, em diferentes temperaturas negativas, 0 grau, 20, 40, 60 graus, você vai ter sim essa diferença, essa perda ali, né, de propriedade a impacto quando você adiciona uma carga cerâmica ao seu material. Tá? Um outro ponto que muda bastante você tem um material que ele fica menos fluido, tá? Você tem uma carga que ela vai ficar sólida quando você tem o seu material polimérico derretido. Então, no caso do PP, você processando ali o seu material na casa dos 200 graus, 220, se você tiver a mesma temperatura, você fizer, por exemplo, um índice de fluidez, ou até mesmo você vê alguns parâmetros ali de máquina, né, de pressão, preenchimento, você vai ver que os materiais eles vão ficar menos fluidos, né, eles vão ficar mais viscosos, porque você vai ter o seu material polimérico derretido, né, fundido no estado líquido, mas você vai ter uma carga ali que vai se manter sólida mesmo a 200, 300 graus que você estiver trabalhando com o seu material. Então é normal o material ficar mais amarrado, né, que o pessoal fala, esse material está amarrado, ele não está conseguindo preencher molde, não está conseguindo formar, às vezes fica com algum aspecto feio, de como se não tivesse derretido, alguma coisa assim. É por conta dessa diferença de fluidez do material, tá bom? Um outro ponto que a gente pode pensar também é que para materiais semicristalinos, a formação desses compostos, né, ou seja, a adição dessas cargas, elas podem sim, e de fato acontece, de serem agentes nucleantes. Então, outra coisa que é muito comum de se observar alguns materiais com cargas, eles têm uma cinética de cristalização mais acelerada, porque a nucleação ela começa mais rápida e praticamente vai apenas crescer os cristais, formar ali os esferulitos, por exemplo, para cristalizar a sua peça. Então,
as temperaturas de resfriamento elas tendem a ser menores, tá? É normal também, inclusive eu aconselho que usando esse tipo de material você teste ali alguns ciclos ali mais curtos, por exemplo, no caso de injeção. Um outro ponto bastante interessante de citar todas essas propriedades elas vão mudar, vai ter essa ideia intuitiva ali de ficar algo entre uma cerâmica e um polímero, mas, perdão, depende um pouco de algumas características da carga que você estiver usando. Então, por exemplo, o formato da sua carga, ela influencia bastante. As dimensões da sua carga, ela influencia bastante. E a compatibilidade também influencia bastante. A quantidade de carga que você estiver utilizando influencia também. E com relação à orientação, tá? É o que vai fornecer um material mais isotrópico ou anisotrópico, tá? Vamos ponto a ponto aqui. O formato da carga é importante pelo seguinte, aqui eu queria ressaltar 2 pontos. Nós temos algumas cargas que são esféricas, por exemplo, as microesferas de vidro. Nós temos cargas que são em formato de fibra, as fibras de vidro. Nós temos cargas que são em placas, tá? Ou até em esferas também, mas não esferas tão pequenas quanto as microesferas de vidro. E aí muitas das cargas, como por exemplo caolin, talco, montemorilonita, disponíveis ali no mercado, se encaixam nessas classificações. O que eu quero dizer com isso? Quando você usa uma carga esférica ou uma placa, para uma fibra de vidro, por exemplo, você tem uma diferença bastante grande. Por quê? E aí eu já vou entrar um pouquinho com relação à orientação. A fibra de vidro, ela é como se fosse um bastãozinho, ela é uma fibrinha de vidro mesmo. Já falei isso em outro vídeo, as fibras de vidro são feitas de vidro. E se você tem uma fibra de vidro que está orientada no sentido do seu esforço, ela vai ser sim eficiente se outras características forem atendidas, mas ela vai ser eficiente naquele sentido, tá? Então, se você tem uma fibra, uma peça que ela está orientada nessa direção e você fizer o esforço naquela peça nessa direção, você não vai ter o reforço mais otimizado possível para aquela peça, porque só faz sentido se você usar o direcional dessa fibra de vidro para segurar a peça, para dar esse reforço na peça, tá? Isso significa que peças com fibras de vidro ou algumas placas que são umas plaquinhas cerâmicas ali em formato de disco, por exemplo, elas são eficientes desde que o esforço esteja naquela orientação. Isso é muito relevante, principalmente no processo de injeção, tá? O caminho de injeção ele tende sim a orientar a fibra com relação ao fluxo. Então, se o fluxo está fluindo nessa direção, as fibras tendem a fluir também e ficar orientadas naquela direção. Isso vai resultar uma peça que a gente fala que é anisotrópica, ou seja, anisotropia significa que se você testar em diferentes direções, por exemplo, o impacto, uma resistência à tração e até mesmo o HDT, se você injetar um corpo de prova nessa orientação e testar, e se as fibras estiverem nessa orientação e você testar o corpo de prova assim, vai sim ter um resultado bastante diferente, tá? Por quê? Porque as peças são anisotrópicas, ou seja, em cada direção ela vai ter uma propriedade e não tem mal nenhum nisso, é normal. A gente precisa apenas conhecer e ter um projeto ali de molde de peça de esforço, uma simulação que faça sentido com a aplicação para aquela fibra de vidro fazer sentido estar naquele material e adquirir aquela orientação, tá bom? Um outro ponto muito importante é que quando a gente fala de fibra de vidro, principalmente eu falo da fibra de vidro que ela é mais fácil de visualizar. É comum quando você vai fazer uma análise de falhas que você pega aquela superfície quebrada, duas coisas acontecerem. Primeiro, você olha a superfície da falha e no plano daquela falha, as fibras de vidro elas estão orientadas paralelas àquela superfície de falha. O que isso significa?
que provavelmente aquele reforço ele não aconteceu, porque você teve um esforço que separou, né? Você teve um esforço na direção perpendicular daquele plano de fratura e as fibras estão na orientação paralela. Ou seja, se era para ter um reforço ali da fibra de vidro, ele foi bastante prejudicado por conta da orientação. Isso pode ser um problema de molde, de fluxo ali, de picos de injeção e como que a peça ela foi preenchida, mas pode ser também algum encontro de fluxo e quando as fibras elas estão vindo orientadas nessa direção, às vezes encontra o fluxo e ela faz assim. E aí, quando essa peça ela quebra aqui, você olha e as fibras elas vão estar no sentido paralelo da superfície, tá? Da fratura. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando você olha essa superfície de fratura, e aí na superfície você vê vários pontos ali, várias fibras, como se fosse espetada na sua matriz polimérica. Então significa que a orientação até está ok, só que você consegue ver as fibras de vidro. E aí você olha aquela fratura e fala assim, nossa, que fratura bonita, olha que fibra de vidro de qualidade. Você vê a superfície brilhando, bonita, lisinha da fibra de vidro, e você fala assim, pô, essa fibra de vidro ela tá maravilhosamente bem. Eu acho que não é o problema com a fibra de vidro. E aí um ponto interessante aqui, se você está vendo a fibra de vidro muito bonita, pode ser um problema sim. Por quê? O esforço, o reforço de você colocar uma fibra de vidro ali, ele só é eficiente se você tiver uma adesão da fibra na matriz polimérica. Isso significa que quando você tem uma falha, você tem que ver a superfície quebrada da fibra de vidro. Então você tem que ter aquela fibra que ela está quebrada e ao longo da fibra você precisa ter material plástico grudado na fibra. Porque senão aquela fibra ela só está literalmente enchendo linguiça ali e a fibra, quando você faz o esforço, ela escorrega na matriz e não confere reforço algum, tá bom? Então tem esse ponto ali que é bastante interessante e é bastante comum em análise de falha você ter essas características de fibras que elas estão bem lisas, tá? Em alguns casos você vê que na superfície de fibra da fratura, alguns pontos você não tem a fibra, ou seja, a fibra na verdade ela escorregou e foi no outro lado ali, né, da fratura, e você vê só os buraquinhos, né, e você vê aqueles buraquinhos bem redondinhos, bem lisinhos na matriz. Isso significa que aquela fibra também ela apenas escorregou e não teve muita adesão, o que pode ser um fator para te ajudar nessa sua análise de falha, tá bom? Um outro ponto que eu quero trazer é o seguinte, esses reforços, eles fazem sentido, e aí eu vou pegar esse ponto da adesão, e ele forma como se fosse um esqueleto no seu material. Então você tem uma peça polimérica, que é como se fosse mole, a gente pode fazer essa relação com a pele, com a carne do nosso corpo, que é mole também. Se a gente não tivesse o esqueleto, provavelmente nós teríamos uma gosminha no chão, né? Seria um bolo de carne mole no chão. No meu caso, que não faz muita academia, isso seria bem verdade mesmo. Mas você tem o esqueleto que segura isso. E nos plásticos é a mesma coisa. Essas cargas, esse reforço, seja de qualquer for a fonte, o tipo, o formato, eles formam como se fosse um reforço. E você vê que a carne ela gruda bastante no osso, senão a carne escorregaria e a gente ficaria com o esqueleto para cima, a carne toda para baixo. E entre os ossos, você tem ali uma cartilagem, alguma coisa que gruda um ao outro ali, ou pelo menos tem a mínima interação com o ossinho em relação ao outro. No caso dos polímeros, é a mesma ideia. Nós precisamos ter essa formação como se fosse de um esqueleto, tá? Em algumas literaturas, o pessoal chama isso de esqueleto mesmo, ou chama de fazer uma rede de reforço, uma rede percolada. O que isso significa isso? É como se você formasse o seu esqueleto. Então você tem uma condição de adesão muito bacana e você tem uma relação, um comportamento como se fosse de fato um esqueleto, como se você derretesse todo o material e mantivesse as fibras, as cargas, as microesferas, você ia ver que ela ia se distribuir de maneira muito homogênea, homogeneamente na sua matriz polimérica,
e você tivesse essa característica de esqueleto, como se esse reforço, essas cargas, elas percorressem, elas perpassassem toda a sua massa polimérica de maneira a formar esse esqueleto, e é isso que dá essa resistência diferenciada nos compostos. E por que eu quis falar isso? Isso explica um fator muito importante com relação aos nanocompostos. O que são nanocompostos e por que a gente usa tão pouquinho e tem uma característica tão diferenciada nos nossos materiais? Quando nós temos cargas normais, nós temos normalmente em micrômetros o tamanho dessas cargas, tá? Então você tem ali 10, 100 microns, por exemplo, para um caso de fibra de vidro, e 10, 40, 50, 30 microns também, em alguns casos um pouco maior, para essas cargas minerais. O que importa para o reforço é você ter esses pontos em que a matriz ela segura nessa carga e a carga que confere essa resistência. Conforme você vai diminuindo o tamanho dessas cargas da escala micrométrica para a escala nanométrica, você tem um acréscimo de reforço ali muito interessante e com muito menos material em percentual de peso que você adicionar de nanocarga ao seu material, você já consegue formar essa rede percolada, você já consegue ter um ótimo ali de propriedades mecânicas, térmicas ou qualquer outra que você esteja avaliando. Isso é por conta do tamanho bem reduzido no caso dos nanocompostos. Tudo bem? Então é por isso que você usa normalmente menos nanocargas para fazer o seu nanocomposto e você tem ali propriedades muitas vezes similares. Então apenas uma ordem de grandeza aqui. Enquanto nós estamos falando de 10 a 100 micrômetros, no geral, para os dimensionais dessas cargas nos compostos tradicionais. Quando nós estamos falando de nanocompostos, nós estamos falando na escala nanométrica, então nós não medimos mais em micrômetros e nós temos ali entre 10 até 500 nanômetros em uma das dimensões. Então, no caso de uma fibra, por exemplo, uma nanofibra, você pode ter um comprimento da fibra de 1 micrômetro, 10 micrômetros, por exemplo, sem problema nenhum. Só que o diâmetro dessa fibra ela vai ser de 10, 15, 20, 50 nanômetros, tá? Então, por exemplo, você tem ali o grafeno. O grafeno você pode ter ali uma folha de grafeno dispersa no seu material. Essa folha ela pode ter ali, e tem de fato, 50, 100, 500 micrômetros de dimensão ali de lado, né, vamos dizer assim, só que a espessura dela são de poucos nanômetros. Então, quando a gente pensa ali em meio nanômetro, por exemplo, se for na ordem de grandeza, né, se for o caso de uma camada de grafeno, mas os grafenos comerciais ali que estão em 8, 10, 20 camadas, você vai ter ali 10 nanômetros, 20 nanômetros, 5 nanômetros, algo nessa escala, nessa ordem de grandeza, tá bom? Então é por isso que você tem uma quantidade menor de cargas sendo utilizadas no nanocompostos para ter a mesma grandeza ali, acréscimo de propriedade. Tudo bom? Por hoje era só isso que eu tinha para vocês. Novamente, deixa um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal, me procura no LinkedIn, curte minhas postagens por lá também, tem muito material gratuito, muita coisa bacana, tem alguns links também da minha mentoria, em breve vai ter alguns cursos mais formatados com aulas, slides e conteúdo muito mais aprofundado sobre esses temas que eu falo no canal. Se você tiver alguma necessidade de curso também, alguma mentoria, alguma consultoria específica, pode entrar em contato comigo, a gente bola uma coisa bem bacana e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Tudo bem? Muito obrigado, até o próximo vídeo.